Bom, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar agora sobre um tema que eu gosto muito, que é a relação de casal no puerpério. Tanto nesse puerpério imediato, como ao longo desse puerpério, né, desses 2 ou 3 anos que se desenvolve o puerpério emocional ou psicológico. Vou começar aqui me focando nesses 30 primeiros dias, tá? Já falamos de fusão emocional, de sono, de amamentação, desses novos desafios, né? Mas qual o papel do pai diante de todo esse contexto? Então, assim, primeiramente a gente tem que entender que nessa fusão emocional, essa fusão emocional, ela precisa acontecer porque isso promove tanto um desenvolvimento psíquico, físico e biológico necessário ao bebê, como também promove o bem-estar para a mãe, né? Essa dia de mãe-bebê, permitir que essa simbiose aconteça é um papel do pai, por exemplo, facilitar que essa simbiose aconteça. Então, aqui é importante trazer algo, né, que eu sempre trago nos meus vídeos e também nos meus atendimentos. Quando um bebê nasce, o cérebro da mãe, ele está naturalmente regredido. O que significa isso? Significa que a nossa natureza, nosso corpo, ele é tão sábio que ele regride mesmo, a nossa massa cinzenta diminui para que a gente comece a se desconectar mais do nosso racional e se conectar mais com o nosso emocional, com o nosso instinto e com a nossa intuição, para que a gente consiga prover para o bebê, para a cria, para o filhote, aquilo do que ele precisa. Amamentação, sono, colo, acolhimento, abraço. Então, muitas vezes, como eu falei, né, quando o bebê acorda à noite, ele não quer só mamar. Ele quer sentir segurança, ele quer sentir de novo o batimento cardíaco da mãe, ele quer sentir que tem alguém perto dele. Ele precisa de colo, ele precisa de abraço, ele precisa desse calor humano. Quando vai mamar, também, né? Então, quando o bebê está buscando vínculo, está buscando contato, ele não está buscando só uma nutrição física, ele está buscando também uma nutrição emocional. Durante a gestação, essa massa cinzenta vem diminuindo, e quando o bebê nasce, mais ainda. Então, nessa condição, né, nesse contexto, a mãe não tem condições de pensar na lista de supermercado, de organizar as demandas da casa, de pensar no que vai fazer de almoço, no que vai fazer de jantar, de ter o bolinho ali preparado para receber uma visita. Não, a mãe não, assim, idealmente, a mãe nem deveria pensar nessas coisas, né? Pensar nas contas para pagar, pensar, né, nas suas obrigações financeiras. A mãe não deveria ter essa preocupação. Por quê? Porque seu cérebro não está programado para isso. Pelo contrário, seu corpo está programado para outras coisas. De novo, para garantir a sobrevivência do bebê. É aí que entra o papel do pai, em ser esse provedor, em ser a pessoa que vai blindar essa mãe e esse bebê, que vai promover um ambiente de modo a facilitar que esse vínculo seja promovido, para que se tenha então uma amamentação bem-sucedida, noites de sono, né? Para que esse bebê sinta-se seguro, acolhido. Lembrando que é isso que também quando a mãe provê essa segurança para o bebê, ela também está provendo segurança para si mesma. Quando ela coloca o bebê para dormir, muitas vezes ela dorme junto com ele, ou ela tem essa necessidade, muitas vezes ela dorme muito melhor quando ela está com o bebê do que quando ela está separada dele. Tudo isso é a nossa natureza humana dizendo algo muito mais, muito sobre nós, muito mais do que o nosso racional consegue entender ou alcançar. Então, aí é que entra o papel do pai, em ser o suporte para essa mulher, para que tudo ao redor dela, todo o entorno dela funcione bem sem depender dela, para que ela fique 100% voltada para o bebê. Quando o bebê nasce, e aí se tem essa relação sendo formada, né? A dia de mãe-bebê, essa relação, essa simbiose mãe-bebê, o pai ele é um terceiro, né? Como eu falo assim, o pai ele já entra meio que como excluído nessa relação, ele já está de fora, porque essa relação ela já foi sendo construída desde lá a gestação, né? Desde que se descobriu essa gestação. Então, essa relação mãe-bebê já foi se construindo.
O pai, né, dizem que o pai vai nascendo, assim, dizem que a mãe vai nascendo durante a gestação e que o pai nasce quando o bebê nasce, né? Para alguns é assim, para outros não. A gente tem diversos casos, tem pais que continuam ainda, infelizmente, muito imaturos diante do nascimento de um bebê, não conseguem ser esse suporte emocional para a mãe, não conseguem ser esse provedor de estrutura física ao redor que a mãe precisa. E aí a gente trabalha isso em psicoterapia, em sessões individuais, em sessões de casal, né? Tem alternativas e caminhos possíveis para isso. Mas é importante que a gente entenda que quando a mãe tem um espaço seguro, né, para que ela consiga se conectar com o bebê, isso faz muito bem para ela, emocionalmente, para a saúde mental da mãe, e isso propicia e promove maior vínculo aí com o bebê, tá? Então, o pai é esse que vai pensar nesse entorno. Ele vai auxiliar, né? Ele vai levar água para a mãe quando a mãe estiver amamentando. Ou vai levar e pensar na hora do almoço, na hora do jantar. Ó, já deu meio-dia, hora de almoçar. Já deu não sei que horas, é hora de jantar. Não, já comeu alguma coisa agora? Então vamos comer. Então, ele tem esse papel, né? Se pudesse ter uma licença paternidade mais estendida, melhor ainda. Porque o que acontece é que essa família é uma nova família, é uma nova configuração, né? Até então era um homem e uma mulher como um casal. Quando nasce um bebê, esses dois, esse casal, vai deixar de ser só casal para ser também um casal parental. Então, além de sermos um casal, estamos desenvolvendo também habilidades parentais. Então, tem uma mulher aprendendo a ser mãe e um homem aprendendo a ser pai. Diante desse momento, né, até por conta dessa natureza sábia, a mãe, a mulher, ela está muito mais conectada com essas funções mãe, então a libido fica diferente, ela dificilmente, né, vai demorar um pouco ainda até ela se conectar sexualmente com esse parceiro. Então são outras esferas, digamos assim, que são demandadas da mulher. Muitas vezes para o homem é difícil entender, mas muitas vezes o homem ele também começa a se trabalhar como pai, a se permitir ser pai, e ele vai também vivenciando esse lugar, né, de entrega e de prover para essa mãe e para esse bebê. E é muito bacana, né, que eu recebo muitas mensagens assim de pais que veem meus vídeos e falam: nossa, eu acho que minha mulher está passando por isso, eu quero marcar uma consulta com você, quero marcar uma sessão com você. E de muitas mulheres que eu ouço, né, de relatos de início de puerpério, que foi muito desafiador, e que trazem as falas do marido, né, de marido, por exemplo, falei naquele vídeo de amamentação, né, do marido que fala: não, imagina, você está se desgastando demais, você não está percebendo que você já ultrapassou todos os seus limites. Para que continuar amamentando? Para que continuar se desgastando desse jeito? Se está tão dolorido, se está tão sofrido para você e para o bebê, né? Então é por amor que o pai se coloca também, que o homem sai um pouco desse lugar de homem, vai se colocando no lugar de pai também, para prover esse bem-estar para a família, sabe? Então, nesse momento um pai, um homem, ele também está amadurecendo para ocupar esse lugar de pai, tá? E dentre as funções do pai, né, nesse puerpério mais imediato, assim, eu acredito muito, eu sempre gosto de trazer isso, que o pai, ele tem essa função, primeiro, de promover esse ambiente para que essa fusão emocional aconteça, para que esse vínculo mãe-bebê aconteça. E ele tem, junto com isso, associado a isso aí nessa função, o papel de blindar mãe e bebê. E eu gosto muito dessa fala, porque blindar a mãe e o bebê significa dizer não para as visitas que querem viver dentro de casa num puerpério imediato, né? Então, naquele momento que a mãe tá ali, muitas vezes o primeiro mês, né? Tá ali ainda muito desafiador, muito desgastante, a mãe não sabe quem ela tá se entregando, mas aquilo tá dolorido e ela não sabe nem o quão dolorido tá, mas ela sabe que ela não tá bem. Ela sabe que ela tá ali sobrevivendo, né, amamentando, dormindo pouco, acalentando aquele bebê, ela sabe que ela tá se doando, ela sabe que ela tá se entregando e fazendo o melhor possível, mas ela não tá nem um pouco
disposta e disponível a ficar recebendo visitas, por exemplo, né? Então, o pai, ele tem esse papel de perceber os limites da mulher, né? O homem, na realidade, não é o pai. O homem tem esse lugar de perceber os limites que a sua mulher está atingindo ou não e blindar e dizer os nãos necessários para todo esse externo que muitas vezes quer interferir, seja para uma sogra, seja para a própria mãe, né? Seja para outras visitas. Não, nós estamos bem, mas a gente não vai receber visita por enquanto. Tá tudo bem. Ir junto no obstetra, ir junto na pediatra, né? No pediatra, para fazer esse acompanhamento. Ser essa pessoa que olha de fora. Porque, como eu falei, muitas vezes a mulher, ela, né? Você talvez não esteja se permitindo legitimar aquilo que você está sentindo, legitimar os pensamentos que passam pela sua cabeça, né? Você passa um pensamento e fala, meu Deus, imagina, como eu posso pensar nisso? É inconfessável até para mim mesma. Como eu vou falar isso para o meu marido, né? E não fala. Então, o homem, por conhecer muito essa mulher com quem ele casou, com quem ele é parceiro, né? E lembra que eu falei que a vivência do puerpério também é resultante desse contexto de concepção e de gestação. Então, dependendo de como esse casal está conectado durante esse período todo de concepção e gestação, isso vai impactar no puerpério. Lembram daquele caso que eu falei de uma traição durante a gestação? Gente, isso pode ter impactos muito graves também no puerpério, sabe? Impactos muito intensos emocionais. Porque se essa mãe ainda está abalada por conta dessa traição, né, e é legítimo que esteja, como que ela está se conectando com esse bebê? Como que ela está, de fato, conseguindo vivenciar a sua maternidade, construir sua maternidade, sem pensar nisso o tempo todo, né? E esse caso que eu peguei, assim, muito triste, sabe? Porque eles vieram de uma história de tentativas de gestação, né, de fertilização in vitro, assim, então teve todo um contexto já muito intenso antes disso, até chegar de fato ao sim da gestação, né, ao sim daquele bebê. E quando a gente olha, gente, uma história de uma família, né, quando chega para mim uma história, uma mulher ou o casal em si, a gente tem que olhar, quando um casal se une, são duas histórias que estão se unindo, né? O homem que chega com a carga dele emocional, as histórias de infância, resolvidas ou não resolvidas, os traumas, as faltas que ele vivenciou, muitas vezes a falta de uma mãe, muitas vezes a falta de um pai. E não é só a falta física, porque de repente foi abandonado ou faleceu um dos pais. Não, às vezes é a falta com presença, né? É estar ali, ter o pai e a mãe vivos, ter sido criado de repente por um pai muito opressor, muito violento, muito machista, né? Então, nós trazemos para a nossa maternidade aquilo que nós recebemos também. E os homens também trazem para as paternidades deles aquilo que eles receberam. Então, a gente aprende a ser pai e mãe mediante os referenciais que a gente recebeu de pai e mãe. Então, você está ali na sua maternidade, aprendendo a ser mãe, lidando com seus desafios diários e com seus desafios emocionais, e esse homem também está. Muitas vezes também se deparando com aqueles recursos psíquicos que estão guardados ali desde a infância, com aquelas dores, com aquelas faltas que ele guardou também embaixo do tapete desde a infância. E aí, quando nasce um bebê, esse bebê ele acaba sendo a representação, né? Ele traz à tona tudo aquilo que esse homem fez questão de esconder a vida inteira. Porque homem não pode se permitir sentir, homem não pode se permitir chorar, né? Então é muito difícil para o homem também legitimar algumas coisas. Então, e aqui, gente, não é passando a mão na cabeça de ninguém, mas é a gente entendendo que quando duas pessoas se unem em uma família, em um casal, né? Cada um traz a sua bagagem. E essa bagagem se une. Somos um casal agora, estamos nos unindo, estamos unindo também as nossas histórias. E aí, quando nasce um bebê, os dois estão projetando neste bebê e nessa relação parental conteúdos seus, muitos conteúdos seus.
Então, por isso que é preciso a gente obter conhecimento e olhar e nos desenvolver para que a gente transforme essas relações, para que a gente construa relações com os nossos filhos diferente daquilo que nós tivemos com nossos pais, mas não num lugar de arrogância, mas sim num lugar de que, poxa, agora eu tenho mais informação, então eu supero todas essas minhas dores emocionais e não preciso projetar nos meus filhos, né? Então, o pai, né, o homem, na realidade, ele tem esse lugar, essa função de cuidar desta mulher que é a mãe dos seus filhos. E aí, nesse período inicial, então, como eu estava falando, ele tem esse papel de promover um ambiente em que seja favorecido esse vínculo mãe-bebê. Então, ele que vai pensar na estrutura, vai pensar, puxa, a gente precisa de rede de apoio ou não? Você acha que você precisa? Você acha que a gente vai precisar o quê? De uma diarista para vir aqui, ou de alguém para vir cozinhar? Ou eu faço o mercado no domingo, né? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é assim, coloca o homem, né? O homem, ele tem que ser responsável pelas compras da casa, minimamente. Então, assim, o que você sabe que você vai precisar pelos próximos 3 anos, pelo menos? Fralda, lenço umedecido, algodão, pomada. Essas coisas básicas, você vai precisar. Então, ele vai lá, vai na Amazon, faz uma compra recorrente lá e pronto, ninguém mais tem que se preocupar com isso. Porque cada coisinha que a gente tem que se preocupar é uma coisinha que vai acumulando na lista e vai aumentando a nossa sobrecarga e a sobrecarga do casal, que contribui para os conflitos, entende? Então, assim, a distribuição de atividades, os combinados são muito necessários, né? Quando o casal se une, ele faz alguns acordos conscientes, verbais, quanto também acordos inconscientes. E aí, quando o bebê nasce, esses acordos, eles muitas vezes precisam ser revistos. Esses combinados precisam ser revistos, né? E aí, quando o bebê nasce, o casal, do seu lugar, de homem e mulher maduros, colocam sua atenção para aquele bebê. Então, o bebê, ele acaba sendo o centro do casal, digamos assim, né? Se a gente tiver que desenhar, é como se tivesse o casal, então, mulher e homem aqui, né? E aí nasce um bebê, o bebê fica no meio. Então, fica mulher, bebê, homem, né? Numa linha, assim, linear. Imagina que o bebê está no meio e está todo mundo ali numa linha. Ou seja, a atenção dos dois, do pai e da mãe, estão voltadas para o bebê, tá? Com o tempo, é importante que esse bebê saia do centro dessa relação parental, dessa relação de casal. Então, por um tempo, o bebê é o centro. Muitas vezes nesse período é quando, né, a mulher ainda está nesse lugar muito de simbiose com o bebê, então ela não está nem voltada para o seu lugar de mulher, as necessidades dela enquanto mulher não estão nem emergindo essas necessidades. E o homem, ele acaba, se ele é um homem maduro, adulto, ele acaba entendendo esse momento e ele fica satisfeito. Não, eu vou esperar. O meu papel agora é esse, é de dar suporte, é de ser o entorno dessa dia de mãe-bebê. Então ele também está olhando para o bebê, ele também está colocando o filho ou a filha nesse lugar de centro. Com o tempo, é importante que esse bebê, que esse filho saia do centro de atenção do casal. Porque não tem casal que se sustente se o bebê continua no centro. E a gente vê isso, eu vejo muito isso, né? Crianças que já têm 5 anos e continuam, 6 anos, 7, 10, adolescentes, continuam sendo o centro, continuam no centro, continuam sendo o reizinho da casa. Né? E às vezes tem outros filhos e todos os filhos acabam sendo os reizinhos e as rainhas da casa. Tudo em volta da vida desse casal que já deixou de ser um casal, né? Tudo em volta da vida desse homem e dessa mulher, que são pai e mãe, se volta para atender às necessidades dos filhos. E aí, gente, o casal já se desconectou completamente, muitas vezes não percebeu. Muitas vezes são duas pessoas que vivem juntas, que são pai, né? Que é um pai e é uma mãe, e trabalham muito e fazem de tudo para prover o melhor para os filhos, mas já esqueceram-se de si enquanto casal, já estão desconectados, né? Então, o pai, ele tem no início, o homem, não o pai, o homem maduro, ele tem no início esse papel de ser o entorno
para que essa dia de mãe-bebê aconteça, para que esse vínculo aconteça, que é um vínculo que vai fazer bem para a mãe e para o bebê e garantir uma série de coisas aí, desenvolvimento físico e emocional do bebê. Mas, num outro momento, ele vai ser a pessoa, o homem maduro, vai ser aquele que vai ajudar a mãe e bebê a quebrarem essa simbiose, que também é necessária para o desenvolvimento do bebê. Uma mãe que não permite que seu bebê cresça, ela está limitando a vida inteira desse filho. Uma mãe que não quer crescer, limita também o crescimento dos seus filhos. Uma mãe que não quer amadurecer e ir para o seu lugar de mulher adulta, está também limitando o crescimento dos seus filhos. Não existe nada mais potente do que a gente permitir que os nossos filhos cresçam, exerçam sua autonomia e conquistem os seus próprios passos no mundo. Não existe nada mais potente do que um filho que vai para a vida. E não é à toa que hoje a gente vê adultos inseguros, com dificuldade de tomar decisão, mulheres no lugar de síndrome da impostora, mulheres que não conseguem avançar na carreira, homens que não conseguem avançar na carreira, homens que não conseguem, que mesmo casados, com um bebê, já atendi casos assim, homens casados com um bebê recém-nascido que continuam indo para o colo da mãe, né? Que continuam, que voltam, regridem para um lugar de menino infantil e querem o colo da mãe, né? Não conseguem ser esse homem maduro de suporte emocional para sua esposa, mulher. Né? Lembra que eu falei num vídeo assim que antigamente os homens eles saíam para caçar e a mãe ficava, a mulher, mãe, ficava ali na caverna com a cria esperando o homem voltar? Então, esse é o papel, né? O papel do masculino é esse, é o que vai para fora prover, trabalhar e prover para a família. E, gente, não tem nada de machismo e feminismo nisso, pelo amor de Deus, não confundam as coisas, não venham com ideologias aqui, abram a mente de vocês. Se você está aqui, é porque você está aqui disposta a aprender e evoluir, né? Então, não vá para esse lugar, não é isso. Se quiser conversar comigo especificamente sobre isso, a gente conversa, a gente debate mais, a gente entra nessa conjectura, mas não é isso. É que vocês entendam a essência de cada um. Quem gesta é a mãe. O bebê se sente seguro em algum momento, até algum momento com a mãe. E até aos 9 meses ele vai estar nessa conexão mais profunda com a mãe. Tá? A gente vai falar mais disso nas fases do puerpério. A gente nem chegou lá ainda. Já tem muita coisa para a gente avançar. Então, voltando ao lugar do pai, né? Esse homem maduro, muitas vezes, quando ele ainda não é um homem maduro, e ele se vê nesse lugar de pai agora, muitas vezes ele não consegue exercer esse lugar porque ele regride, ele volta lá pro colinho da mamãe, né? E aí a gente tem, na verdade, crianças, né? Uma criança, um homem mais voltado aí com seu ego infantil mais aflorado, com as suas necessidades infantis sendo requisitadas agora, sendo que agora ele deveria ser esse lugar de homem adulto, pai adulto, provedor, para suprir para essa família, né? Para suprir esse momento aí de conexão mãe-bebê, né? Assim como a mãe também, gente. Nós, como eu falei, né? A mulher, quando ela ocupa esse lugar de mãe, por que que o puerpério é tão desafiador? Porque a gente também resgata e ressurge aí coisas da nossa infância, né? E é tudo isso que a gente está vendo aqui. Não tem como a gente olhar o desenvolvimento de um bebê, a autonomia de bebê, né? E falar assim, ah, não, eu não quero causar traumas para o meu filho, sem a gente passar por esse lugar de autoconhecimento, né? Então é isso que você está fazendo aqui, é para isso que a gente está aqui. Então, o casal, ele precisa ter uma maturidade muito grande. Assim, eu costumo dizer que a maternidade e a paternidade incitam essa maturidade, né? Se aquele homem e aquela mulher não amadureceu até aquele momento,
É diante desse lugar de maternidade, paternidade, mãe e pai, que a gente precisa amadurecer, que eles precisam amadurecer. Ou por amor, ou vai ser pela dor. Porque senão, assim, é aí que um choro de uma criança, né, de um bebê, às vezes fica mais sofrido, mais doído, sabe? Um pai que não aguenta ouvir o filho chorar, o pai que não consegue acolher. Quando o comportamento do bebê passa a ser gatilho para um comportamento do pai ou da mãe, tá na hora de você olhar para isso, né? Tá na hora de olhar o que que tem por trás disso. O que que será que tem por trás disso, né? O que que será que a minha falta de paciência está querendo dizer sobre mim? O que que será que o pai querer buscar mais acolhimento da própria mãe está querendo dizer sobre ele, né? E aí, por isso que precisa do amadurecimento dos dois, porque enquanto você está ocupando e construindo sua maternidade, seu lugar de mãe, entendendo esse lugar de doação e de entrega, o homem também está ali, né? Meio perdido, tentando entender qual que é o papel dele nisso tudo. Como que ele pode contribuir, como que ele pode somar nessa relação? Que é como eu falei, ele já começa nessa relação de um lugar de excluído, né? Como que ele entra nessa relação? Ele vai entrando nessa relação desse jeito, cuidando desse entorno, ocupando um lugar de homem maduro nessa relação, cuidando desse entorno da mãe e do bebê, sendo essa pessoa que promove esse ambiente para que mãe e bebê se conectem e vivenciem, construam essa simbiose, para que depois, de um lugar também maduro, ele consiga ir cortando o cordão umbilical, né? Cortando essa simbiose mãe-bebê. E a gente vai falar bastante disso nas fases do puerpério, que é bem necessário ter aí o papel, né? Uma figura forte, assim, do pai. E aí vocês podem me perguntar, tá, mas e se não tem o pai? Né? E se eu tô aqui, eu sou mãe solteira e tem outros contextos. O ideal é que você tenha alguém de fato que possa exercer esse papel, que possa ser uma segurança emocional para você e que possa ser essa figura que faz essa blindagem, né, que eu falei, de blindar esse entorno do bebê, de pensar em todo esse entorno, de ser suporte emocional, de ser essa pessoa que pensa no supermercado, que pensa no dia a dia da casa, para que a mãe consiga, né, idealmente, não é luxo nenhum, né? Seria muito essencial que a mãe pudesse se entregar verdadeiramente ao bebê e pensar só nisso, em estar disponível para o bebê. Porque até aqui a gente já entendeu que o bebê tem uma necessidade, ele está ainda fundido emocionalmente com a mãe, ligado emocionalmente com a mãe, então ele tem uma necessidade de mãe, principalmente nos 3 primeiros meses. Então, o ideal é que a mãe tivesse todo um entorno muito bem cuidado para que ela pudesse se entregar a esse bebê. Só que muitas vezes o que vai impedi-la, né, de ter, ou impedir você de ter essa entrega com o seu bebê, é a sua própria cabeça, são seus próprios conceitos, seus próprios paradigmas. Aí a gente entra então com a psicoterapia para auxiliar, te fortalecer, entender quais são esses bloqueios, né? O que está te impedindo de se entregar verdadeiramente e integralmente a esse bebê que precisa de você, né? Acho que é isso por hoje, em relação a casal, dessa aula. Principalmente nos 30 primeiros dias, né? O pai, ele tem muito essa função aí de ser esse entorno, suporte, contorno emocional para a mãe, esse contorno afetivo para a mãe e para o bebê, para que esse bebê e essa mãe possam se conectar, porque é daí que vai vir toda a base para o futuro dessa infância, e para o futuro dessa relação, dessa família, ok? Vamos seguir.